Você já acordou de manhã e sentiu que não tinha forças nem para levantar da cama. Não porque estava doente, mas porque estava cansado. Cansado de tentar. Cansado de falhar. Cansado de ver a vida dos outros avançar enquanto a sua parece parada no mesmo lugar. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém vê. Problemas de dinheiro. Pressão da família. A solidão de lutar sozinho. Ou a dor de se esforçar muito e mesmo assim não ser suficiente. E depois de tantas tentativas, de tantas quedas, uma voz pequena começa a falar dentro de você. Uma voz perigosa, que diz baixinho: talvez eu não seja capaz. Mas eu quero te perguntar uma coisa hoje. E se o problema não for a sua capacidade? E se a vida não estiver te testando porque você é fraco, mas justamente porque você ainda está de pé, mesmo estando cansado? A vida não escolhe sempre os mais fortes para os maiores desafios. Às vezes, ela escolhe os que já estão exaustos. Porque são esses que, quando continuam mesmo assim, ensinam algo que nenhuma palavra consegue explicar. Hoje eu vou te contar uma história. Uma história simples, que acontece num deserto distante, com um animal que o mundo inteiro ignorou, que foi humilhado, ridicularizado e chamado de fraco desde o primeiro dia. Mas esse animal mudou tudo. Seu nome era Theo, um camelo jovem, diferente de todos os outros no deserto. Suas pernas eram mais finas, seu corpo era menor, seu passo era mais lento. Enquanto os outros camelôs carregavam grandes cargas e recebiam elogios dos mercadores, Theo era olhado com pena ou com riso. Ele nunca vai sobreviver no deserto. Nasceu errado. É fraco demais para qualquer coisa. Essas palavras chegavam nos ouvidos de Theo quase todo dia. E mesmo assim, toda manhã, ele acordava cedo. Observava os camelôs mais velhos. Tentava aprender. Tentava melhorar. Tentava ser suficiente. Mas a dor de ouvir isso todos os dias começa a pesar. Começa a entrar. Começa a fazer você duvidar de si mesmo de um jeito que nenhuma queda física consegue fazer. E é exatamente aí que a história de Theo começa de verdade. Toda manhã, enquanto o sol ainda estava nascendo, Theo já estava de pé. Ele observava os camelôs mais velhos atravessarem as dunas com passos firmes e seguros. Observava como eles enfrentavam o vento forte sem parar. Como carregavam peso sobre peso sem reclamar. E todo dia, ele tentava fazer o mesmo. Mas todo dia, ele falhava. Às vezes caía ao tentar carregar até mesmo os sacos mais leves. Às vezes suas pernas tremiam sob o calor do sol do deserto. Às vezes ficava tão exausto no meio do caminho que precisava parar, enquanto todos os outros continuavam. E cada queda vinha com olhares, risos, comentários que cortavam mais fundo que qualquer vento do deserto. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. E quanto mais Theo tentava, mais parecia que a distância entre ele e os outros só crescia. Uma tarde, depois de cair mais uma vez na frente de todos, Theo se afastou em silêncio do grupo. Caminhou devagar até uma pedra grande, longe dos olhares, e simplesmente parou. O céu estava ficando laranja. O vento do deserto soprava suave ao redor dele, e pela primeira vez em muito tempo, Theo não tinha forças nem para tentar de novo. Foi então que uma sombra se aproximou devagar. Era Bruno, o camelo mais velho do deserto. Seu corpo carregava marcas de inúmeras jornadas. Suas patas conheciam cada tipo de areia, cada tipo de tempestade. Ele caminhou até Theo e sentou ao seu lado, sem pressa, sem julgamento. Por que você está aqui sozinho? Bruno perguntou com uma voz calma. Theo olhou para o chão. Estou cansado, ele respondeu. De caminhar. Bruno perguntou. Não, Theo sussurrou. De falhar. Bruno ficou em silêncio por um momento. O vento passou entre eles. Então ele falou algo que Theo nunca esqueceu. Você sabe por que o deserto respeita os camelôs? Theo balançou a cabeça negativamente. Não é porque eles são rápidos, Bruno disse devagar. Não é porque são perfeitos. É porque eles continuam caminhando mesmo quando o deserto faz de tudo para os parar. O calor rouba sua força. A areia cega seus olhos. O vento empurra contra você. Mas o camelo aprende uma coisa acima de tudo. O que? Theo perguntou baixinho. Bruno olhou para o horizonte e respondeu simplesmente. Continuar caminhando.
Aquela noite, Theo não conseguiu dormir. As palavras de Bruno ficaram girando dentro da sua mente como o vento que soprava lá fora. Continuar caminhando. Simples assim, mas ao mesmo tempo, tão difícil assim. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Theo estava de pé, treinando sozinho. Enquanto os outros descansavam, ele caminhava. Enquanto os outros riam, ele ficava em silêncio e continuava. Quando caía, levantava, sem esperar aplausos, sem esperar que alguém notasse. Semanas se passaram assim. E então, um dia, um grupo de mercadores chegou ao vilarejo do deserto. Eles precisavam de camelôs para atravessar uma rota perigosa, conhecida por suas tempestades repentinas e calor extremo. Os camelôs mais fortes foram escolhidos primeiro, um por um, com orgulho e confiança. Theo ficou parado no fundo, como sempre, invisível, esquecido. Mas então, um dos mercadores mais velhos apontou para ele. Aquele pequeno ali. Tragam ele também. Todos olharam surpresos. Ele é fraco, outro mercador avisou. Mas o homem apenas balançou os ombros. Precisamos de todo o camelo disponível. O coração de Theo bateu forte. Era sua primeira jornada de verdade. A caravana partiu pelo deserto sem fim. No início, tudo correu bem. O chão era firme, o vento era suave, e Theo caminhava com cuidado, um passo de cada vez. Mas no segundo dia, o céu mudou. Nuvens escuras tomaram o horizonte. O vento começou a crescer. E em minutos, uma tempestade de areia violenta engoliu tudo ao redor. A areia voava como ondas gigantes. As pessoas mal conseguiam enxergar a própria mão. A caravana perdeu a direção completamente. Os camelôs mais fortes entraram em pânico. Alguns pararam. Outros caíram sob o peso do vento. Os mercadores gritavam, desorientados e com medo. E no meio de todo esse caos, Theo continuou se movendo. Devagar. Com cuidado. Um passo de cada vez. Seus olhos ardiam com a areia. Suas pernas tremiam de exaustão. A voz dentro dele gritava para parar, para descansar, para se proteger. Mas ele lembrou. Continuar caminhando. Foi então que Theo viu algo à frente. Uma forma escura entre a tempestade. Rochas. Abrigo. Ele soltou um som alto para chamar a atenção de todos. Os mercadores o seguiram. Os outros camelôs o seguiram. E passo a passo, lentamente, a caravana inteira chegou em segurança atrás das rochas. A tempestade rugiu a noite toda. Mas todos sobreviveram. Na manhã seguinte, o silêncio tomou o deserto. A tempestade havia passado. O céu estava limpo. E todos ali, mercadores e camelôs, estavam vivos. Por causa de Theo. Um dos mercadores olhou para ele com os olhos cheios de surpresa. Este pequeno camelo nos salvou. Os outros camelôs baixaram a cabeça em silêncio. Sem risos. Sem comentários. Pela primeira vez na vida, ninguém chamou Theo de fraco. Mas a jornada ainda não havia terminado. No caminho de volta, um novo problema apareceu. As reservas de água estavam perigosamente baixas. O pânico voltou a se espalhar entre os mercadores. Para aliviar o peso e economizar energia, decidiram reduzir a carga de cada camelo. Todos carregaram menos, exceto Theo. Sem que ninguém pedisse, sem esperar por elogios, Theo caminhou devagar até as bolsas restantes e se ajoelhou no chão. Ele queria carregar mais. Os mercadores se entreolharam, chocados. Ele já está cansado, um homem disse preocupado. Mas Theo ficou ali, quieto, firme, esperando. Então colocaram as bolsas extras sobre ele. A caminhada ficou mais pesada a cada hora. O sol queimava como fogo. Cada passo parecia impossível. Em um momento, os joelhos de Theo tocaram a areia. As bolsas pareciam esmagar seu corpo inteiro. E uma voz dentro dele sussurrou com força. Para! Você não consegue. Descanse. Mas Theo levantou os olhos. Viu os rostos cansados dos mercadores ao lado. Viu os outros camelôs lutando para continuar. E naquele momento, algo mudou dentro dele. Ele entendeu, de verdade, o que Bruno havia tentado ensinar. Força não é não sentir dor. Força é sentir a dor e continuar mesmo assim. Devagar, Theo se levantou e continuou caminhando. Horas depois, a caravana chegou ao vilarejo em segurança. As pessoas celebraram.
As crianças correram felizes ao redor dos camelôs. E no meio de todos, estava Theo, o camelo que o mundo havia ignorado. Naquela tarde, Bruno se aproximou dele mais uma vez. Theo sorriu. Você tinha razão, ele disse baixinho. Bruno assentiu com calma. O deserto não se lembra de quem começou forte, ele respondeu. Ele só se lembra de quem se recusou a desistir. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser o mais rápido. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você só precisa continuar. Quando estiver cansado, descanse. Mas não desista, porque a luta que você enfrenta hoje pode se tornar a força que inspira alguém amanhã. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like agora. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal para receber toda semana histórias como essa, que te ajudam a aprender português e a se tornar mentalmente mais forte, um dia de cada vez. Até a próxima história. E lembre-se, continue caminhando.